Fala aí, seus meliantes cabeças de Wagner, bora falar desse feliz pós-jogo entre Cruzeiro e Atlético, 1-0 dentro do barraco dos caras. Cara, como é bom ser Cruzeiro, né? É nessas horas difíceis, complicadas, que o nosso rival aparece para nos ressuscitar. E eu já havia dito durante a semana, postei hoje no Twitter, que o clássico contra o Atlético veio na melhor hora possível. Isso porque o Cruzeiro não havia ganhado de ninguém dentro do Campeonato Brasileiro, fosse adversário da parte superior da tabela, fosse adversário na nossa briga direta ali embaixo contra o rebaixamento, ou seja, estávamos sem qualquer perspectiva de conseguir vencer qualquer clube que fosse, a não ser o nosso eterno e velho antigo freguês Atlético Mineiro. Nos clássicos, cara, tudo se iguala. Qualidade técnica não é o principal fator para você vencer um clássico, e sim a organização, quem errar menos, mas sobretudo quem tiver mais vontade, mais raça e mais gana em vencer a partida. E hoje o Cruzeiro uniu muito bem tudo isso, entrou firme dentro de campo, focado. Vi o time do Cruzeiro hoje muito bem organizado, tanto é que não demos espaço, ou não demos muito espaço para que o Atlético pudesse levar perigo ao gol do Rafael Cabral, né? Graças a Deus não tivemos nenhum susto com ele hoje, a não ser aquela bola chutada fraca, onde ele rebate no primeiro tempo ali, mas o rebote acaba não dando em nada. Ou seja, cara, uma tarde muito boa do Cruzeiro, de um bom jogo como um todo. Foi um clássico disputado, é verdade, sem muito brilho técnico, né? Sem muitas chances claras de gol, mas o Cruzeiro fez o que deveria fazer em todas as partidas desse Campeonato Brasileiro. Foco, determinação, organização e muita vontade de vencer. E foi o bastante para a gente conseguir os 3 pontos hoje e quem sabe virar aquela chave, ser o divisor de águas para que o Cruzeiro engate aí mais umas 2, 3 vitórias rápido e possa ter uma tranquilidade dentro do campeonato para se assegurar na Série A e de uma vez por todas a gente encerrar esse 2023 que tem causado bastante aflito a nós, torcedores do Cruzeiro. Sobre a escalação inicial do Zé Ricardo, eu achei, cara, que dava para ser melhor. Eu ainda não continuo entendendo o porquê dele não deixar o Bruno Rodrigues jogando pela ponta esquerda o tempo todo. Ele até fez isso no decorrer da partida e o Bruno Rodrigues rendeu muito bem. Sabe, não precisa de ter medo de colocar os meninos da base. Parece que agora o Rafael Papagaio tá voltando à sua plena forma física, recuperado de lesão, e que vai voltar a ser uma opção direta ao time do Cruzeiro. Então é bem provável que muito em breve, talvez já na próxima partida, tenhamos um 9 de ofício por ali. Quem sabe o Bruno Rodrigues voltando a jogar na sua posição pelo lado esquerdo, onde ele acaba rendendo melhor. Mas não precisa ter medo, sabe, de colocar os meninos da base, cara. Já era para ter colocado o Fernando, colocou o Kaique hoje, e para mim ele foi um dos 3 melhores jogadores da partida. Kaique, Bruno Rodrigues e o William jogaram muita bola hoje. Colocou o Japa no segundo tempo, que o Kaique cansou. Entrou muito bem também, não comprometeu, chamou para ser responsabilidade. Então, assim, o Ian Lucas contra o Flamengo, eu já julgo que ele tenha feito uma partida boa também. Ou seja, todos jogadores da base, todos jogadores jovens, e estão aí para isso mesmo, velho. Você vai utilizar a base é quando o time titular principal de jogadores experientes, rodados, estiverem mal. A base é sempre uma alternativa, não pode ser tratada como solução. Mas pior do que estava no Cruzeiro, era impossível de ficar. Então coloca os meninos. Kaique hoje deu certo, Japa hoje deu certo, Ian Lucas tinha dado certo. Tomara que o Zé Ricardo tenha percebido e passe a dar mais chance ainda para os meninos da base, porque eles têm qualidade sim. Cara, gostei principalmente do ritmo que o Lucas Silva conseguiu dar no meio de campo também, da firmeza do Kaique, o próprio Bruno Rodrigues chamando para si responsabilidade, conseguindo fazer boas jogadas individuais. Aquele primeiro lance do jogo, uma pena o Cruzeiro não ter conseguido fazer o seu gol ali. Jogadaça plástica, que homem o Bruno Rodrigues, meus senhores, para cima do Fux. E aí, por um detalhe, né, o Cruzeiro não chegou no 1-0 logo no primeiro minuto de jogo, com a finalização do William. E assim, e o que acaba preocupando é a nossa dificuldade, né, em fazer gols. Hoje não foi necessário o Cruzeiro em si fazer um gol, porque o Gemerson acabou fazendo um contra e nos dando a vitória, mas esse é um ponto que a gente ainda precisa prestar bastante atenção
com relação à criação e principalmente finalização do setor ofensivo do Cruzeiro. Defensivamente, eu achei que a gente, principalmente os dois zagueiros hoje, não estiveram tão bem assim. O Neres parece que está perdendo a confiança a cada partida que se passa e vem dando umas pichotadas muito doidas. O próprio Castan não está na sua melhor fase no Cruzeiro também, apesar de ser o zagueiro mais regular do grupo nesse ano de 2023. Teve aquela jogada que ele deu mole contra o Hulk e que o Hulk acabou finalizando mal na saída do Cabral. Ou seja, cara, o nosso setor defensivo, que até então vinha sendo um ponto bastante positivo do Cruzeiro, uma das melhores defesas do campeonato, começa a dar brechas que mudanças talvez sejam necessárias para a gente tentar manter um rendimento legal ali e continuar ganhando pontos através de uma consistência defensiva. Então, apesar da vitória excelente de hoje, que pode ser um divisor de águas, que pode ser uma virada de chave para o Cruzeiro, tomara que o Zé Ricardo não abaixe a guarda e que ele esteja bastante atento a tudo que o Cruzeiro precisa para esse momento, com relação a alterações, a ajustes e principalmente, cara, que pegue a vontade, a motivação, né, o resultado desse jogo contra o Atlético Mineiro, que foi muito positivo, e que coloque na cabeça dos jogadores como um todo que é necessário correr, brigar, ser mais aguerrido do que o seu oponente, cara. O Cruzeiro tecnicamente não vai ser melhor do que mais da metade do campeonato, não vai. É um elenco tecnicamente limitado. Entretanto, contudo, todavia, não é a técnica apenas que definem os jogos de futebol. Mas se você tem vontade, se você transpira mais com o adversário, você consegue igualar isso e fazer valer a sua determinação e organização dentro de campo. Então, que essa partida contra o Atlético possa de fato, cara, servir como um fator motivacional para o Cruzeiro buscar aí mais umas 2, 3 vitórias, ficar tranquilo no campeonato e assegurar a permanência na Série A. E como é bom, né, pessoal? Como é bom, cara. Clássico é diferente, não tem dessa, mano. A história não mente, velho. Quantas vezes times que vinham bem perderam para times que não vinham tão bem como foi hoje? Vice-versa também. O clássico é diferente. Quem coloca o coração na ponta da chuteira ganha. E eu tô muito feliz, cara. Principalmente com o resultado, óbvio, porque são 3 pontos fundamentais para o Cruzeiro. Até porque Vasco e Santos perderam na rodada, que são os dois times que estão abaixo do Cruzeiro ali. Então foi uma rodada até boa para o Cruzeiro, apesar que os resultados de ontem não foram tão bons assim. Mas principalmente as derrotas de Santos e Vasco hoje foram bem importantes para o decorrer do campeonato do Cruzeiro, que soma 3 pontos e vê os dois que estão atrás ali, né, se empacarem na tabela. Então, assim, o clássico tem o diferente e tomara, velho, tomara mesmo que essa vitória sirva para tirar um pouco da pressão das costas do Cruzeiro, porque no primeiro tempo, quando terminou 0-0, já me bateu a preocupação, porque eu fico pensando assim, o Cruzeiro não tem no seu banco de reservas jogadores que a gente olhe e fale assim, coloca ele no segundo tempo que ele vai mudar o panorama do jogo, que ele vai fazer a diferença, que ele vai tirar um coelho da cartola. O Cruzeiro não tem, infelizmente. Então, em jogos que a gente não vai bem no primeiro tempo, que não consegue uma vantagem de gols no placar, eu particularmente penso que o segundo tempo vai ser penoso para o Cruzeiro, justamente pelo nosso banco de reservas deixar a desejar. Mas hoje, por uma força divina, foi diferente. O Willian, naquela cobrança de falta esperta ali, cobrou rápido e o Gemerson acabou nos dando um gol, coroando o time que teve mais vontade, mais raça hoje dentro de campo. Então, assim, é aproveitar esse resultado positivo para fazer os ajustes que têm que ser feitos e principalmente para pegar o embalo dessa motivação nesses 3 pontos e tentar, né, cara, ficar um pouquinho mais tranquilo na tabela. Tomara que para as próximas partidas do Zé Ricardo possa melhorar ainda mais a escalação inicial do Cruzeiro e que com isso a gente possa ir em busca de uma mínima estabilidade para não passar tanto sufoco nessa reta final de campeonato que, cara, continua sofrida para a gente. Tem nada definido, não, cada vitória de hoje o Cruzeiro não está garantido na Série A, então a gente tem que aproveitar, tem que comemorar, tem que fazer tudo isso. Mas amanhã, segunda-feira, tem que ter o discernimento e os pés no chão, que o time é muito limitado, que vinha jogando muito mal e que para a próxima partida a gente precisa entrar em campo com a mesma raça, com a mesma vontade
que nós entramos contra o Atlético hoje. Então, excelente partida do Cruzeiro, teve mais raça, teve mais vontade, não comprometeu individualmente nenhum jogador do elenco e graças ao bom Deus e graças ao Gemerson, a gente conseguiu essa vitória. Então agora é só comemorar, ter uma noite leve de sono para que na segunda-feira a gente volte a pensar na permanência do Cruzeiro na Série A. Comenta aí abaixo nos comentários quem foi o melhor em campo na sua opinião. Para mim foi o Bruno Rodrigues, mas se optar por um William, eu acho que fica muito bem entregue também, e até mesmo o próprio Kaique, pelo excelente primeiro tempo que ele fez com os desarmes ali no sistema defensivo. Forte abraço para vocês, Meliante. 3 pontos no barraco dos caras. Ser Cruzeiro é bom demais.